Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos ouvem. Sejam muito bem-vindos ao Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Hoje nós temos um tema bastante relevante, tema que muitas das vezes tem nos tirado o sono, tem trago preocupações na hora de tomar decisão, de compra de insumos, de venda também daquele material que nós temos produzido, seja lá quem trabalha com soja, café, ou até mesmo no milho, que seriam as projeções e oportunidades para a cultura do milho segunda safra, e esse agora para 2023. Bom, pensando nisso, pensando em trazer informação de qualidade para você que nos ouve, nós trouxemos e convidamos o professor Carlos Cogo, da Cogo Consultoria. Professor, tudo bem? Saudações a todos vocês, a Itamar Prada, ao Rafael, a ICL, nosso cliente, com muita honra, com muito orgulho, e a todos aqueles que vão ouvir aí nosso cast de hoje, com um tema ultra interessante, que é o nosso desafio para avançar nesse mercado global e também no mercado interno de milho, que é muito grande. Excelente, professor, muito obrigado. Temos aqui também na bancada da ICL, Guilherme Amaral, nosso gerente de desenvolvimento técnico. Guilherme, seja bem-vindo. Olá, Rafa. Olá, Itamar. Olá, professor Carlos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e muito obrigado pela sua audiência, querido e querida ouvinte aí, para mais um Plantcast no dia de hoje. Ótimo, obrigado, Guilherme. Conosco também Itamar Prada, nosso vice-presidente de marketing e inovação. Vou passar para você, Itamar, seja bem-vindo e também para que você possa começar já trazendo nossa primeira pergunta para o professor Carlos Cogo. Olá, Rafa, Guilherme, professor Cogo, um prazer enorme estar aqui hoje nesse Plantcast. E a gente conhece muito o professor Cogo, a qualidade dos dados que ele traz, mas eu queria, antes da gente começar a falar de milho, queria ouvir um pouco mais sobre a história do professor Cogo, eu conhecer um pouco mais. Professor, de onde você veio? Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente aí. Ótimo, eu acho que a gente nunca tem essa oportunidade, né? Vocês estão me dando essa oportunidade agora. Eu estou completando na consultoria há 32 anos já. A consultoria é uma consultoria consolidada no Brasil. A gente tem aí todas as grandes corporações como cliente, tanto no setor de máquinas agrícolas, de armazenagem, de crop protection, né? De fertilizantes, também os agentes financeiros, os players todos, as tradings. Mas nós começamos, na verdade, foi no Ministério da Agricultura. Começamos lá na área de política agrícola, de crédito rural, custo de produção, isso em 1984, ficamos até 1990, tinha uma passagem rápida no mercado mexicano, fiquei no México um ano e meio na Argentina, também trabalhando na abertura de empresas de consultoria agrícola. E ao regressar para o Brasil, entre 91 e 92, abrimos a consultoria aqui e de lá para cá estamos aí trilhando o caminho do agronegócio brasileiro. Dificilmente sairemos novamente do Brasil, a não ser a passeio, em decorrência de tudo que esse país hoje mostra de potência para se tornar o grande player do agronegócio global. A gente faz parte dessa história e quer continuar fazendo. Então, obrigado pela oportunidade aí, tá? Além de ser professor de pós-graduação, na verdade, o meu trabalho é como consultor, né? Eu acho que o trabalho como professor, ele surgiu justamente para poder expandir essa linha de conhecimento, né? As universidades têm um pouco de carência nessa área de inteligência e a gente vai precisar trabalhar muito isso. Precisamos de muitas pessoas trabalhando com isso no Brasil para aproveitar toda essa escalada que o país está dando e com poucos profissionais ainda qualificados, já que esse negócio do agro ele é complexo, ele envolve muitas variáveis e bastante tempo de conhecimento e não é resolvido por algoritmos. Professor, é interessante que você comentou, né, que é difícil de tirar daqui agora profissionalmente, né, depois dessa passagem pelo México e Argentina. Eu também tive a oportunidade de morar fora profissionalmente um período na minha vida e é interessante que nos dá uma visão sobre a agricultura brasileira fabulosa, né? Daí que a gente vê realmente o mundo de oportunidades que esse país representa, né? Exatamente, e eu digo isso até quando estou no ambiente acadêmico. Para as pessoas, vocês não precisam ir para longe, a não ser para fazer um intercâmbio, começar a sua carreira, não precisa sair para outro país para ter realização no agronegócio. O agronegócio acontece aqui no Brasil. É aqui que a coisa vai acontecer de fato. E aí já estamos treinando pessoas para isso já.
Excelente, obrigado, professor. Bom, para vocês que nos ouvem, antes da gente iniciar essa gravação com o professor, um compromisso que ele fez com a gente é que não teria pergunta que não poderia ser feita. Então, nós, junto com todo o nosso time que está no campo, né, com o nosso contato com o agricultor, a gente vem tomando nota aí, professor Carlos Fogo, de principais pontos, né, que vem trazendo algum incômodo. E como você fez esse compromisso com a gente, também a gente faz o compromisso de fazer aí essas perguntas que tanto têm trazido incômodo para o dia a dia de quem precisa tomar uma decisão. Bom, para iniciar, professor, a gente vive ainda, né, um cenário crítico, guerra, Rússia, Ucrânia, né, essa guerra, aparentemente ela não tem uma data para finalizar, né, e a gente sabe aí, Rússia e Ucrânia, grandes produtores de trigo e também de outros cereais. Como que isso interfere, né, falando um pouco aqui do milho segunda safra, como isso interfere na demanda global pelo milho brasileiro, né, e na rentabilidade também, eu acho que impactando um pouco ali na questão do quanto que a nível global vai ser pago por esse milho brasileiro? Na verdade, a guerra daí já presta a completar 10 meses, aproximando de um ano, sem nenhum viés de encerramento. A gente já chama isso de guerra endêmica, né? Aquela guerra que já, inclusive, tem participação de milícias ucranianas, não é só o exército ucraniano. Isso pode ir bastante longe ainda. E o impacto, mesmo que a guerra acabasse já, o impacto não seria de médio e longo prazo. Nós temos um grande player afetado no mercado, não afastado não, porque a Ucrânia consegue manter um nível de embarques ainda entre 30% e 40% do normal. Lembrando que a Ucrânia é o maior produtor de grãos da Europa, né? Em termos individuais, olhando como país, né? É o maior de todos. Tem muitas áreas agricultáveis, tem quase 44 milhões de hectares agricultáveis, só para fazer um paradigma, né, da dimensão disso. O Brasil planta 50 milhões de hectares de grãos para produzir 300 milhões de toneladas. A Ucrânia é próximo disso, né? Grande produtor de canola, grande produtor de milho, grande produtor de trigo, de girassol, grande abastecedor de óleos vegetais na Europa. É um player super importante, e a Rússia o mesmo, né? Os dois países têm 25% do comércio global de trigo, tem mais de 20% do comércio global de milho, são players importantes dentro do mercado europeu. A Rússia ainda é um player importante no mercado de petróleo, no mercado de trigo, no mercado de carnes, uma economia importante, são importantes. O Brasil se manteve estrategicamente afastado do conflito, né? Nunca tomou uma postura definida, se isso é certo ou não. Minha tarefa é só interpretar isso. Isso resultou numa situação, acho que, boa no Brasil, no sentido de aproveitar as oportunidades comerciais que estão surgindo, tanto de exportar mais com a ausência da Ucrânia, quanto poder se abastecer com insumos do lado da Rússia. Então, dos dois lados, eu acho que tivemos uma boa postura nesse sentido, porque já é uma postura histórica do Brasil. Não se colocar, só para lembrar, não é novo isso no Brasil. O Brasil exporta para todo o mercado halal do mundo muçulmano, é o maior exportador para o mercado muçulmano, é o maior exportador para o mercado judeu, kosher, halal, kosher. O Brasil já tem essa postura, não tem nada de novo nisso, né? Nós exportamos para a Europa, para a África, Oriente Médio, para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Isso não é novo, essa postura. Não há nada a ser criticado veementemente, porque é uma postura histórica do Brasil. A postura de relações internacionais do Brasil tem sido a mesma há muitos anos, e não seria agora que teria que ter mudado. Foi ok, acho que a gente está agora usufruindo dos benefícios de ter uma postura aí isenta nesse conflito, embora ninguém queira que ele siga adiante, obviamente. Excelente. E pensando nesse trigo, né, professor, que deixa de embarcar, né, de Ucrânia e Rússia, como que o mercado vai suportar, vai se adaptar à falta de trigo que deixa de estar presente aí no share mundial? Essa foi outra grande oportunidade que surgiu para o Brasil, né? O Brasil vinha numa área de trigo estável, aí, muito pequena, né? Chegamos aí, depois começou o Mercosul, com a Argentina produzindo a trigo em dólar mais barato que o Brasil, com menor uso de fertilizantes, etc. Acabou abastecendo o mercado brasileiro. Isso não é mais suficiente hoje. O mercado global precisa do Brasil como abastecedor de trigo. O Brasil vai primeiro ter que buscar autossuficiência e já, ao mesmo tempo, isso é importante que todo mundo entenda, a gente está fazendo ao mesmo tempo exportação de trigo
e ampliação da produção para oferta no mercado interno. Ao mesmo tempo, o Brasil pode fazer isso. Então, o trigo é importante toda a região sul, porque são áreas que não podem fazer milho segunda safra, por causa do frio, usam o trigo como cereal de inverno, que pode tanto abastecer todo o país com trigo, substituir a importação. É o único alimento que o Brasil importa em grandes volumes ainda. Nós gastamos de 2 a 2 bilhões e meio de dólares por ano com importação de trigo. Não é preciso, tem potencial para fazer internamente. E ainda pode se exportar trigo, como o Brasil exportou ao longo desse ano todo para o Oriente Médio, para países da África. Então, os dois potenciais vão ser explorados e o trigo vai acabar tomando o caminho que tomou a soja, o milho, né, com tanta área disponível, ser mais uma oportunidade para os produtores brasileiros. Lembrando, né, o Rafael, que o trigo não tem potencial só no sul do Brasil, tem potencial no Cerrado, tem potencial aí no Centro-Oeste, no próprio Nordeste, com variedades desenvolvidas pela Embrapa, que se tornar uma cultura aí para meio de ano aí extremamente interessante. Então, além de, como nós estamos falando, milho segunda safra, grandes oportunidades, temos para o trigo, para o algodão segunda safra, tem um cabedal de oportunidades que se tem no Brasil para verão e para inverno. Excelente. E pensando que 1/3 aí, vamos dizer, da produção mundial de trigo, ela é destinada, né, assim como você tem falado amplamente, à nutrição animal. A curto prazo, a demanda de milho deve aumentar em função da falta do trigo, principalmente esse trigo que vem dos países que estão em conflito, professor? Deve aumentar, porque no Brasil nós temos, primeiro, tem que entender que o Brasil é o maior exportador mundial de carnes, né? O Brasil tem aí 32% das exportações globais de frango, 25% das exportações globais de carne bovina e 13% das exportações globais de carne suína. O Brasil tem 25% das exportações globais de carnes, tem um mercado interno que consome mais de 90 quilos de carne por ano, somando bovina, suína e frango. Então, nós estamos aí próximo de um consumo interno de milho de 80 milhões de toneladas. É grande, em crescimento, crescendo 2%, 3% ao ano, e paralelamente a isso nós temos, além do mercado interno, uma expansão da produção de etanol, que é um novo mercado, é um novo segmento de consumo, que vai demandar mais milho extra, aquilo que já se tem conhecimento de rações para avicultura, suinocultura. Entra agora a demanda das usinas de etanol e continua o crescimento de demanda para exportação, que é uma coisa que já vem crescendo no Brasil e que o Brasil já ocupa o segundo lugar como maior exportador do mundo e vai continuar crescendo. Então, são 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. O crescimento de rações no mercado interno, de uso de milho para etanol e de destino de mais milho para o mercado internacional. Isso tudo acontecendo simultaneamente. Excelente, professor. Bom, você falando de usinas full etanol, esse é um tema também que chama bastante atenção, principalmente de quem está ali no Centro-Oeste. Foi comunicado a implantação, né, a instalação de algumas usinas. O que você tem de informação, professor, a respeito dessas usinas full etanol? Isso é algo que de fato emplaca nos próximos anos? Bom, com relação à sua pergunta, Rafael, no primeiro momento o setor imaginava que era necessário ter mais usinas flex, porque você tinha matérias-primas diferentes, né? Utilizando cana, milho, sorgo sacarino, que chegou a ser bem estudado no Brasil. E no segundo momento começou então essa era de expansão das usinas full, utilizando somente milho como matéria-prima, à medida que você tem oferta de milho abundante e potencial de expansão dessa oferta em toda a região do Centro-Oeste, todo o Cerrado brasileiro, e também à medida que o coproduto do processamento de milho, ele é bastante competitivo no mercado. Então, quando a cana tem os seus coprodutos, né, açúcar, etanol, bagaço, etc., o milho tem lá, então, a cogeração de eletricidade, o óleo residual pode ir para refino, biodiesel ou consumo humano, e tem ainda a produção de DDG. Cada 1.000 quilos, 360 de milho processados, 363 quilos de DDG, com alto teor de proteína bruta, que acaba competindo no mercado de rações como substituto do farelo de soja, quase que em 100% ou parcialmente do uso de farelo de soja. Então, isso levou as usinas ao sistema full, ou seja, de processar somente milho e produzir os coprodutos do etanol de milho, que são muito competitivos no mercado.
Professor, é interessante essas pontuações, e só para deixar o nosso ouvinte aqui antenado, às vezes ele não está muito acostumado com esses termos de usina de milho ainda, de etanol, que é muito nova dentro do cenário nacional. Então, dentro dos coprodutos aí que a gente tem dessa indústria de etanol aí, de usinas de milho, o que seriam esses coprodutos, principalmente o DDG? O senhor já falou um pouquinho, mas explica aí um pouquinho para o nosso ouvinte como que o DDG, o que é o DDG e como que ele vai impactar aí como esse concorrente aí do farelo, por favor. Perfeitamente. Bom, então nós temos no processamento do milho, nós temos 2 coprodutos possíveis, o destilado de grão úmido de milho, o WWG, ou o destilado DDG, destilado de grão seco de milho, ambos processos frutos do processamento do milho, que seria um resíduo, entre aspas, com um alto teor de proteína bruta, no Brasil entre 34% a 42% de proteína bruta, ou seja, você extraiu a parte do óleo, da água, do produto, sobra a proteína, sobra o óleo, e essa proteína, no caso brasileiro, tem mostrado percentuais de proteína bruta bastante elevado e bastante competitivo no mercado. Já é assim na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, mas o Brasil se mostrou, em função de solo, clima, temperatura, período de plantio, se mostrou um DDG com alto teor de proteína bruta. Claro, isso decorre também das sementes utilizadas, as técnicas de manejo, de fertilidade. Em suma, as fábricas estão aprendendo a trabalhar com o DDG brasileiro, tanto que estão testando, não só na pecuária, mas também na suinocultura, na avicultura, mais recentemente começando a fazer testes com pet food. Mercados grandes, o Brasil é o terceiro maior mercado de rações do mundo. Então, aproveitar esses resíduos de forma inteligente é extremamente estratégico. Lembrando que em setembro deste ano a gente já fez a primeira exportação de DDG de milho. Então, o Brasil também abre o mercado de exportação de DDG. Isso mostra o tamanho do leque que a gente tem aberto para esse mercado de milho, né? Mercado interno, rações, DDG, mercado interno de DDG, exportação de milho, DDG, é muito grande. Ou seja, isso é um aproveitamento total do grão. Então, para aqueles que falam, é um absurdo utilizar um grão para fazer etanol. Calma, a gente não faz só etanol com esse grão. O próprio coproduto vai acabar virando depois, mais adiante, a proteína na carne do brasileiro. O frango, o suíno, o ovo e assim por diante. É interessante que é até difícil definir qual que é o coproduto aí, né? Porque realmente são 2 produtos interessantíssimos. E a gente fica pensando, às vezes, né, há 20 anos atrás, naquele período realmente que muitas vezes a gente falava em segunda safra no Cerrado, mas o valor da saca de milho, né, no Mato Grosso era muito baixo, muitas vezes tendo que vir até o Sudeste para ser consumido. Então, realmente, é uma nova realidade muito interessante, né? Muito, e por isso até que a gente, academicamente, não pode falar mais de subproduto. Não é um subproduto, é um produto que anda ao lado, né? É o coproduto, a eletricidade gerada, o próprio etanol, o DDG de alto valor agregado. E só para fazer um parêntese, para até entender isso, em muitos momentos, o DDG poderá ter um valor em dólar por tonelada maior do que o próprio milho. Então, eu não posso sequer chamá-lo de um derivado do processo, mas um participante ativo do processo de moagem. Excelente. E eu acho que isso abre bastante os nossos olhos, o tamanho da oportunidade da cultura do milho, né, no Brasil. Acho que, como você muito bem tem colocado, em várias participações, deixa de ser uma safrinha, de fato é uma segunda safra, e o Brasil cada vez mais aprendendo a produzir o milho de segunda safra, mas também a processá-lo de forma a gerar valor dentro dessa cadeia. Um ponto importante, né, a China, principal comprador de milho do Brasil, mas também, né, devido aí uma baixa nas matrizes de suínos, né, a China, por alguns anos, andou importando bastante carne suína brasileira. Nesse momento, as informações que têm surgido é que a China repõe seu plantel, né, e eles devem, então, agora passar a ter uma importação de milho brasileiro maior para essa alimentação, ou eles têm, professor, uma autossuficiência nessa produção, a gente vai ter que buscar novos parceiros comerciais para o milho? Essa é uma boa pergunta, porque acabou gerando uma crise no setor de suínos aqui no Brasil, né? O setor de suínos ficou, nesses últimos 3 anos, praticamente, destinando 60% das suas exportações para o mercado chinês, aproveitando a brecha deixada. A China perdeu
265 milhões de cabeças de suínos durante o auge do problema da peste suína africana, que ocorreu exatamente entre 2019 e 2021, começando lá em 2018. Para todos que estão nos ouvindo, não acabou o problema. Não há ainda, as vacinas estão em teste, não há vacina comercial no mercado para a peste suína africana. Ela continua assolando países da Ásia, da Europa, já chegou aqui na América Central, na República Dominicana, no Haiti, a minha raça, as Américas também. O Brasil é livre dessa doença desde 1984, tem mantido bons controles de fronteira, e a China também consegue já começar a sua recuperação de rebanhos, já projetando para 2023 um rebanho já quase igual àquele que tinha antes da explosão dos focos de peste suína africana no país. E aí começa a reduzir a importação de carne suína, mantém a importação de carne bovina, que não tem grande oferta na China, mas reduz a importação de carne suína. Mas para fazer a sua produção local de carne suína, precisa mais milho e mais soja. Soja já compra do Brasil, sempre comprou soja da China, a China sempre comprou do Brasil, Estados Unidos e Argentina. O mesmo não fez com milho, porque o Brasil não podia até então exportar milho para o mercado chinês. A China acabava se abastecendo nos Estados Unidos, Ucrânia e Argentina. E agora, em novembro desse ano, então, o Brasil assinou o protocolo fitossanitário, pode exportar milho para o mercado chinês, já embarcou milho para a China, e a partir do ano que vem deve embarcar grandes volumes, ainda não dá para ter uma ideia de quanto vai ser, mas o fato é que o Brasil cresceu na exportação de milho sem ter acesso ao mercado chinês. Obviamente que tendo acesso ao maior mercado importador do mundo, a China é o maior importador de milho do mundo, vai ter um potencial de crescer em exportação maior do que já tinha hoje. Vamos fechar esse ano aí com mais ou menos 42 milhões de toneladas de milho exportadas. No ano que vem podemos aproximar da faixa de 45 a 50 milhões de toneladas tranquilamente, a depender da demanda chinesa em 2023. Excelente, professor. Bom, e agora eu acho que deve ser a pergunta de muitos daqueles que nos ouvem, né? Insumos para produzir esse milho, né? Nitrogenados, potássicos, fosfatados. Né? A gente viu uma primeira acomodação dos preços, né? Nós tivemos um momento de uma alta histórica. O que deve acontecer nesses próximos meses, né? Que eles são decisivos aí para a compra dos insumos para a produção de milho segundo a safra. O que você acredita que acontece? Esses preços eles voltam às médias históricas? Como que estão as projeções nesse sentido? Essa também é uma pergunta interessante, porque a gente realmente teve uma queda muito forte nos preços, até porque a alta também foi extremamente forte. Então, os preços, falando de potássicos, fosfatados e nitrogenados, na casa aí de alguns grupos de $1.000 por tonelada, 1.100, tudo estava na casa dos $200 a $300 antes da pandemia, e foi para a casa dos 1.000, quer dizer, a gente quadruplicou, quintuplicou alguns itens aí, e nada do que aconteceu na pandemia voltou aos níveis pré-pandemia. Isso vale para frete marítimo, vale para preço de petróleo, vale para fertilizante, vale para preço de commodities agrícolas. Tudo que subiu ao longo da pandemia já cedeu de preço. Fertilizantes, defensivos, petróleo, insumos, mas nada está perto de voltar aos níveis pré-pandemia, porque a produção global não está restabelecida, nem de fertilizantes, nem de grãos, nem de defensivos, está mais no nível melhor do que estava há 6 meses atrás, ou 10 meses atrás, quando a guerra começou na Rússia com a Ucrânia, mas continua ainda enfrentando problemas de fábricas, inflação, custos altos, juros elevados em nível global, juros subindo mais agora na Europa, subindo na Alemanha, na Inglaterra, a nova alta de juros nos Estados Unidos. Então, está mais caro produzir, está mais caro comprar insumos para todas as cadeias produtivas. Não é para a cadeia agrícola, nem para a cadeia de insumos, todas estão mais oneradas e repassando todas essas altas de juros, de custos, de mão de obra, de problemas de abastecimento de matérias-primas. Então, o produtor tem que ir trabalhando na sua estratégia, medir o preço dos insumos, medir a relação de troca, o poder de compra, se está adequado para ele esse valor, qual é o resultado que vai dar para ele em termos de rentabilidade. É desafiador, é complicado, é difícil, tem que fazer muita conta, muito mais do que já se fazia, mas o fato é que aguardar
queda de preço para voltar para níveis perto de pandemia, ninguém vai fazer nada, porque não tem como você determinar quando isso vai acontecer e se é que vai acontecer. Já existem correntes de consultores globais que entendem que o patamar de custo global mudou. Até porque os países estão buscando novas matrizes de energia e outras coisas que podem mudar o patamar de custo também. A Europa não quer mais ficar dependente do gás natural, os Estados Unidos não quer mais ficar dependente do petróleo importado, e aí tem 1000 exemplos de países que não querem mais ficar dependente de uma economia da Rússia ou da própria Ucrânia, ou seja, de quem for. Isso vai mudando a forma da matriz global. A Suíça agora veio questionar a expansão da frota de carros elétricos, que era aposta de toda a Europa, porque não é sustentável ter carro elétrico quando falta energia nas residências. Veja bem, olha o ponto que nós chegamos, né? Aquilo que era a solução até pouco tempo atrás, agora parece que estamos retomando e olhando. Parece que pode ser que a matriz do carro não seja essa elétrica, mas sim o biocombustível junto com, né, o combustível fóssil, fazer uma transição mais lenta. Se o próprio país da Europa já começa a despertar para um problema que até então eles não tinham entendido, isso é sinal de que as coisas ainda vão demorar muito para ter uma linha de estabilidade. O produtor tem que ir lá, comprar seu insumo, trabalhar, fazer o seu negócio com alta tecnologia, buscar produtividade elevada, porque realmente esse mercado agora é para profissional. Sempre foi, mas agora realmente vai exigir postura profissional e muito forte, agressiva por parte do produtor, né? Ele tem muitas variáveis na mão para interpretar. Então, ele tem que tentar fazer que a maior parte dessas variáveis tenha risco minimizado. E uma delas é a relação de troca, comprar quando os insumos ainda permitem rentabilidade ao vender o produto. Excelente. Acho que a pergunta que vem logo depois, né, eu acho que restam poucas semanas para o produtor tomar a sua decisão na compra de insumos. Há motivo para que se espere demasiadamente na compra de insumos? Há alguma virada de chave que deve acontecer nessas próximas semanas prevista? Ou talvez a palavra da vez seja o melhor adubo é aquele que está dentro do meu galpão? Exatamente, porque às vezes o produtor não entende uma coisa, até pode cair, por exemplo, daqui 2 meses, 1 mês, pode ser que os nitrogenados, o grupo de fosfatados também caia mais. Será que o preço do milho também não pode cair no médio e longo prazo? Será que o preço da soja também não pode cair se o clima melhorar na América do Sul? Está chovendo de novo na região. E aí voltam as chuvas em dezembro, voltam chuvas em janeiro. Será que o mercado climático continua? Será que ele recolhe? Se você já tem uma incerteza, por que ficar com 2 ou 3, né? Então, tem que lembrar que o que importa muito é o poder de compra, é a relação de troca. Se nesse momento o milho está $6,50 por bushel e o adubo está X, daqui a pouco o milho pode estar com o preço Y, Z, e você está com tudo a descoberto. O melhor é se proteger, olhando sempre essa capacidade de compra, quantas sacas você precisa de produto para comprar o teu insumo, e toca o negócio em frente. Nesse momento, qualquer dos grandes grãos, soja, milho e trigo, projetam margens positivas no Brasil. Ora, se isso é verdade, eu devo adquirir meus insumos dentro dessa realidade. Se eu esperar mais, os preços podem declinar. Lembrando que o milho já saiu nas máximas dele, foi 8,30 por bushel, hoje está na casa de 6 por bushel, 6,50. A soja chegou a 17 por bushel, hoje está na casa de 14,50, 15, preço muito alto ainda. Sim. O trigo chegou a bater $12,80, 70 centes por bushel, hoje está na casa de 7,50 a 8. Tudo acima da média histórica, mas já abaixo das máximas, sinal de que também as commodities agrícolas se movimentam. Não é só o insumo, né? Ao contrário, as commodities se movimentam de forma mais veloz. E é isso que o produtor tem que evitar, perder capacidade de compra. Interessante essas pontuações, professor. A gente consegue imaginar, né, que são muitas as decisões que o produtor tem que tomar a cada dia, né? Então, antes o produtor ele só preocupava, eu vou plantar dia tal, vou colher dia tal. Hoje não, hoje a gente já tem que plantar no dia tal, a variedade tal, que contar com a ajuda de São Pedro, né, para ver se vai chover, se desenvolver bem. Mas a gente tem que estar antenado cada vez mais em questões geopolíticas, podemos dizer assim, né? Então, eu estou plantando em determinada região do Brasil, mas eu tenho que preocupar com o meu clima, eu tenho que preocupar com as minhas importações quando eu digo de fertilizantes, exportações para onde eu vou vender minha soja, meu milho. Então, são N fatores aí para essa tomada de decisão. E aí eu fico aqui me perguntando, né? Eu, como produtor que está nos ouvindo agora, né?
é o momento de investir, como que ele deve investir, qual que é a tecnologia que ele pode investir aí, principalmente, que a gente está aí na porta da segunda safra, como que seria a melhor forma dele investir nesse momento, aquele que ainda não tomou a sua decisão por esse ano ser tão desafiador igual o cenário foi agora? Pois o produtor, ele precisa sempre ter em mente que essa pergunta é muito boa, Guilherme. O produtor tem que ter em mente que ele não pode usar uma tecnologia só porque é uma tecnologia que se mostra favorável, competitiva. Ele tem que saber se a performance desse produto realmente existe, né? Não vou adotar um pacote tecnológico porque o vizinho acha bom, porque o genro, não sei quem, usou e é bom. Ele tem que saber se é bom, ele tem que estar convencido de que a tecnologia que ele está aderindo é eficaz. Se ela realmente mostra resultado, acima de tudo, qualquer tecnologia, seja uma semente transgênica, seja um híbrido de última geração, seja um fertilizante especial, seja um foliar, ele tem que dar resposta. Se ele der resposta, o produtor deve adotar o que for melhor para ele. Ele é a melhor pessoa para fazer esse julgamento. Sempre vão ter profissionais aptos a instruí-lo. Agora, ele sim é o verdadeiro profissional que pode identificar qual tecnologia é a mais adequada para o seu negócio. Então, busque resultado, busque performance, não preço nem marca. Busque resultado. Bem nesse sentido, né, professor? Então, em anos desafiadores, a gente ainda tem que ter tudo controlado, tudo ali na ponta do lápis para saber, não, realmente isso daqui vai me retornar X, Y, Z, e aí, a partir desse momento, ter essa tomada de decisão, né? E, então, é mais uma pulga atrás da orelha que a gente coloca na cabeça do nosso ouvinte aí, né? Então, são vários fatores que a gente pode gerenciar através disso. E, assim, Laninha, El Niño, sempre ano, são bastante variáveis. O que tem demonstrado aí as tendências do mercado para nós, brasileiros aqui, a nossa produção geral? Como que o produtor ele pode tentar mitigar, gerenciar um pouco mais essas questões aí de clima impactando na rentabilidade dele, na linha final ali dos ganhos dele como um todo? A gente falou de economia, juros, insumos voláteis, necessidade de comprar, taxas de câmbio, clima, são muitas variáveis em aberto, né? Então, realmente, o produtor tem que buscar mitigar o máximo possível cada uma delas, dentro do possível, né? Você não controla o clima, mas você precisa saber quais períodos você pode ter uma estiagem mais prolongada, com maior risco, procurar o profissional adequado para fazer o espaçamento dos períodos de plantio, buscar a melhor época para plantar a segunda safra, a melhor época para cultivar e colher a soja para não interferir no processo produtivo da segunda safra de milho. Hoje temos profissionais qualificados para fazer isso no setor privado e no setor público. Eles podem ser e devem ser utilizados para se tomar a melhor estratégia. Temos bons agrometeorologistas no Brasil, temos bons consultorias, ótimas consultorias, a gente tem tudo na mão para fazer a estratégia correta. Cada um precisa definir a sua. Não tratar a tecnologia como se fosse um pacote pronto que deve ser colocado, o clima é X e Y, tudo é estático, tudo é volátil, tudo é instável, e quanto maior a minha capacidade de minimizar esses riscos, mais competitivo é você. Procure informação, se informe. Só tome uma decisão se ela for realmente adequada para o seu negócio. Não faça no escuro. Professor, nós estamos, acho que num momento importante para falar sobre isso, né? É um momento que a Laninha ela está ativa, né? Se é que a gente pode dizer assim. E tradicionalmente isso traz algum impacto para a cultura do milho segunda safra. Existe alguma previsão da meteorologia para o final dessa Laninha? O quanto que isso deve impactar o milho segunda safra? Essa é uma boa pergunta, porque só para lembrar, fazer uma breve retrospecto aqui, essa segunda safra que passou de 2022 foi de uma Laninha, e foi a maior segunda safra da história. Então, isso mostra que dentro, sempre quando tem um risco, tem uma baita oportunidade, né? Porque a gente veio de uma Laninha em 2022, que emendou com outra de 2021, que agora vai emendar com a terceira, ou já está emendando em 2023. Nos últimos 70 anos, nós tivemos só 2 vezes que ocorreu uma sequência de 3 laninhas. A última foi de 98 a 2001. Então, é uma coisa que acontece praticamente a cada 20, 25 anos, ou um espaço muito grande. Isso, mais uma vez, mostra como tem que ser desafiadora a postura do produtor. Agora, tudo está indicando que essa laninha, realmente, o último relatório da NOAA mostra que ela tem 50% de chance de encerrar já a partir de fevereiro e março. Ou seja,
Tudo indica que nós não vamos ter nada de frio ou geada precoce fora das épocas que isso já ocorre normalmente, né? Então, um produtor que vai conseguir, a grande parte que vai conseguir plantar essa segunda safra de milho dentro da janela ideal, até final de fevereiro, início de março, vai ter boas condições de produtividade, bom potencial esperado de produtividade, desde que tenha uma tecnologia de plantio adequada, de fertilização, de proteção da safra, de crop protection, de semente. Se ele tiver isso, o clima parece similar ao que aquele que se mostrou em 2022, um clima aí desafiador, mas favorável para ter aí uma boa produtividade, né? Plantando dentro das épocas recomendadas para cada região. O cenário é bastante promissor, né? Então, o produtor procura o profissional adequado para fazer a estratégia de plantio e de fertilização e de uso de insumos adequado para a sua situação. Pois o mercado, sem dúvida, ele é muito favorável no médio e longo prazo, muito favorável. O ano 2023 deve ser um ano muito favorável a esse grão, ao milho, como já está sendo para a soja, né? Então, o milho está se mostrando com o mercado externo tão sólido, tão forte quanto o mercado de soja. Professor, acho que você colocou pontos ali, realmente são muito interessantes. Eu queria até voltar um pouco neles, né? Que a quantidade de decisões que o produtor precisa tomar hoje é muito grande. E quando a gente avalia, a gente falou um pouco de clima, falou de mercado, e de uma maneira isolada, o clima ele tem uma relevância nos fatores de produção agrícola muito grande. Mas a agricultura ela não é uma combinação de fatores isolados, né? É uma combinação de fatores integrados. E é interessante a gente ver que mesmo realmente com anos de laninha, que muitas vezes podem trazer desafios para uma região ou outra, a nossa produtividade ela vem realmente atingindo patamares bastante positivos, entendendo que é uma segunda safra, que existe realmente uma limitação na capacidade produtiva, mas é interessante ver que se o clima permite, uma área bem manejada produz mais e rentabiliza o produtor, e se o clima é um pouco mais desafiador, ainda assim o investimento em manejo, ele realmente tem uma rentabilidade, traz uma rentabilidade muito interessante. Sem dúvida. Então, a gente tem que lembrar que o Brasil está crescendo não só através de área de expansão. Isso, aliás, nem é o maior vetor de crescimento. A área tem crescido menos que a produtividade. O maior vetor de crescimento é a produtividade. O Brasil tem uma média de produtividade na segunda safra de 5,6 toneladas por hectare. E tem produtores que alcançam 8, mais de 8. No verão, alcançam mais de 12 toneladas por hectare. A gente tem potencial ainda para expandir a produtividade média simultaneamente à expansão da área. Então, tem potencial de crescimento vertical e horizontal. E os dois são extremamente importantes, mas, sem dúvida, a produtividade é o fator mais importante para ganhar eficiência. Você tem que ter produtividade em crescimento, em expansão, o que o nosso concorrente já não consegue ter, não por falta de eficiência deles, porque já estão em níveis de produtividade elevados. Ucrânia, Estados Unidos, Argentina e o Brasil não. O Brasil ainda tem um caminho a percorrer nisso. Ainda temos caminho de expansão de produtividade via pacote tecnológico cada vez melhor e mais preciso. E é isso que tem que ser buscado. E vocês mesmos estão aí para isso, né? Para identificar essas oportunidades e conceder essas disponibilidades de escolha para o agricultor tomar a sua melhor decisão, já que no caso do Brasil temos aí quase 18 milhões de hectares de milho de segunda safra que podem tomar a melhor decisão de pacote tecnológico para crescer produtividade, além da expansão de área que já está ocorrendo. Realmente é muita coisa, né, professor? E assim, pegando agora um gancho aí nessa sua experiência de mercado como um todo, o nosso ouvinte ele pode estar se perguntando, né? Por exemplo, eu vim de uma geração que está passando por essa diferença de mindset, onde o agricultor, ninguém queria ser agricultor porque o pai vivia reclamando que não dava dinheiro, que era essas questões, né? E hoje em dia, não, a gente está vendo que tá tendo um êxodo invertido, né? Muita gente nova está voltando para o campo. Então, ainda é possível rentabilizar, a nossa agricultura, ela é viável ainda para os produtores, e aí eu falo de forma geral, aquele agricultor de soja milho, aquele que é soja trigo, que faz aveia, o próprio cafeicultor como um todo. A gente ainda consegue rentabilizar essa agricultura de forma sustentável e manter essa inversão, entre aspas, aí, do êxodo rural que foi lá atrás, agora o êxodo urbano? Pode.
Pode, e isso está ocorrendo, na verdade, né? A gente ainda tem um número de migração por meio urbano grande. O Brasil é um país hoje com 14% da população vivendo no meio rural. É muito pouco, né? Perto do que tinha, mas se você olhar que na Europa você tem 3% e nos Estados Unidos a mesma coisa, isso mostra que o Brasil ainda tem uma população rural ainda bastante grande, né? Com 15 milhões de empregos diretos gerados no campo, né? E essa citação que você fez aí é aquela que a gente ouve viajando pelo Brasil afora, né? O pai antes dizia, né? Se você não estudar, você vai trabalhar, né? Vai ter que trabalhar, enrolar e trabalhar na roça, né? Agora não, para trabalhar na roça, tem que estudar muito para poder ter cacife de saber como interpretar todo o campo, como é que o campo funciona, né? E tem muito espaço para novidade. Então, e o bom legado da geração que está chegando é exatamente esse, é trazer esse espírito desafiador, inovador, que é muito bem-vindo, né? A gente está fazendo a transição de uma geração mais conservadora, que é natural, que construiu todo o oeste do Brasil e depois entrou pelo Cerrado brasileiro. Mas é normal que tenha tido cautelas excessivas, porque estava enfrentando desafios ainda maiores do que tem hoje, né? Problemas de logística, de solo, adversos, de clima. É normal que essa geração tenha sido mais cautelosa. A geração que chega agora tem que ser mais arrogante, mais no bom sentido, tem que ser mais questionadora, tem que entender que, e já entende isso, que precisa mais performance do que marca, do que layout, do que uma imagem bonita, precisa de resultado. Então, essa geração está buscando isso. E eles é que vão fazer essa mudança mais radical que a gente está vendo a partir de agora. Isso é muito interessante de ver isso acontecer. E eu vi tantas duas gerações, uma passando o bastão, convivendo junto com a atual, e a atual chegando e colocando novos rumos aí, junto com a experiência dos anteriores que estavam aí construindo a base para esse negócio chegar onde chegou agora, né? Todos têm seu grande valor. Com certeza, professor. Interessante essas pontuações, que com esse tanto de ponto exposto, tantas tomadas de decisões para trabalhar na roça hoje, a gente tem que estudar mais do que qualquer um, viu? Não tá fácil, não. Exatamente. Agora, sim, é verdade. Até por tudo que nós conversamos agora no nosso podcast aqui, né? Assim, são muitas variáveis. Então, tem que ter conhecimento prático lá, que o nosso o agricultor já tem, e tem que ter conhecimento científico, para poder desenvolver tudo que o potencial que nós temos, e também para enfrentar essa quantidade de desafios que se tem, né? Clima, nutrição do solo, né? Água, reposição hídrica, são tantas variáveis que realmente precisa ciência, educação, conhecimento, tanto de mercado, de solo, de produção. E isso realmente é muito desafiador, né? É um ambiente bastante adverso para trabalhar, né? Então, só pessoas muito qualificadas, preparadas para trabalhar num ambiente diverso. Exatamente. Professor, é interessante que nós fechamos aí 2019 e a gente não previa o que ia acontecer em 2020 e o impacto que isso traria para o mundo e para o agronegócio, né? Nós fechamos 2021 e a gente também não esperava a situação geopolítica de 2022. E nós estamos fechando 2022 e eu não vou pedir para o professor falar realmente com a bola de cristal o que vai acontecer em 2023. Mas como o podcast ele tem uma característica, né, das pessoas poderem escutar a hora que quiserem, no tempo que quiserem, pode ser que a gente tenha alguns ouvintes que vão estar nos ouvindo lá em 2024, 2025. Então, eu pediria para o professor agora, numa mensagem final, logicamente a gente gostaria de passar o dia todo aqui, mas realmente a gente sabe também que o tempo do professor e a agenda é bastante apertada. O que é uma mensagem de longo prazo, né, para o produtor de milho, para a produtora de milho do Brasil? O tamanho da oportunidade que tem pela frente, e sabendo que a cada ano tem suas variáveis que muitas vezes são mais difíceis de ser previstas, né? E aí, nessa pergunta, realmente vale olhar um pouco do que aconteceu e continua acontecendo, né? A gente aproveitou todas as oportunidades e segue aproveitando, porque a gente vem de um país que tinha pouca participação no mercado global para rapidamente se tornar o quarto maior produtor de grãos do mundo, um dos maiores exportadores agrícolas globais, maior exportador mundial de soja, de açúcar, de café, maior produtor mundial de soja, de café, de cana, de laranja. Realmente o Brasil soube aproveitar as oportunidades que teve e continua aproveitando agora, quando passa não só a abastecer todo o seu mercado interno,
como passa também a abastecer todo o mercado global. Hoje o Brasil produz alimentos para em torno de 900 milhões de pessoas. Nós somos aqui 212 milhões de pessoas no país, então significa que nós temos quase 700 milhões de pessoas alimentadas com produtos brasileiros no mercado internacional, seja na Europa, na Ásia, na África ou nas Américas. O mercado do agro está na mão do produtor brasileiro. Há muito tempo a gente mostrando desafiador, mas com grandes oportunidades, e vai continuar sendo assim, porque nós estamos explorando novas alternativas, não se esgotou ainda o potencial de alternativas que se tem nesse país, né? Produzindo 2 a 3 safras por ano no mesmo solo. Isso é fantástico, nenhum país do mundo tem isso, é bom que todos que estão nos escutando saibam. Nós temos aqui, talvez, aqui ao lado, o vizinho Paraguai, que tem uma situação similar, mas num território muito menor. O Brasil tem um território de 851 milhões de hectares, não é nada pouco, é muito grande, e uma grande parte dele, 27% do território é agricultável. Nenhum país do mundo tem essa reserva hoje, nenhum. E ela bem explorada, sem desmatamento, sem preservando as áreas de preservação, preservando as unidades de conservação, as florestas, a gente pode continuar fazendo a mesma coisa sem agredir de forma nenhuma o meio ambiente. O Brasil vai estar fazendo uma agricultura sustentável de verdade e vai continuar fazendo isso. E é isso que nós vamos ter que mostrar para o mercado internacional. Essa visão do Brasil ficou distorcida nos últimos anos, não vamos entrar no mérito quem fez, quem não fez. O fato é que isso é assim e pronto, nós temos que combater isso. Não tem que achar culpado porque chegamos com essa imagem ruim para o mercado internacional. Se chegou, nós temos que desfazê-la. E o trabalho de cada um de nós vai ser desconstruir isso. Porque nós não temos problemas de legislação ambiental, nós cumprimos todas as regras necessárias. Temos que mostrar isso para o mundo todo que acontece de maneira correta aqui no Brasil. Vamos em frente, todos vão trabalhar juntos para isso, a partir de já. Excelente, professor. Então, pessoal, como disse o Itamar, poderíamos ficar aqui o dia todo, né, conversando com o professor aí e entrando noite adentro. Carlos, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado, Rafael, por estar aqui conosco, e Itamar, muito obrigado aí por mais esse dia aqui de bate-papo. Então, pessoal, para finalizar, lembrando que hoje o nosso Plantcast foi um oferecimento do Rally da Nutrição do Milho, onde o nosso objetivo é o quê? Levar conhecimento, tecnologia e rentabilidade para o produtor. O Plantcast é um oferecimento da ICL. Forte abraço e até a próxima. O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.